começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre trabalho análogo ao de escravo. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, o direito à liberdade. Também diz que ninguém pode ser submetido à tortura, tratamento desumano ou degradante. Determina ainda que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E para falar sobre trabalho análogo ao de escravo, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Alexandre Lira, chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho. Também vamos conversar com o advogado trabalhista Antônio Alves, diretor da OAB do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente primeiro o que caracteriza o trabalho escravo ou o trabalho análogo ao de escravo. O Ministério do Trabalho e Emprego tem critérios objetivos para a identificação do trabalho análogo de escravo. Nós temos uma instrução normativa número 91, um manual que orienta os auditores fiscais do trabalho. Existe no ordenamento jurídico a Constituição, dispositivos da Constituição, o próprio artigo 149 do Código Penal, mais as convenções internacionais da OIT. Trabalho análogo de escravo é toda aquela situação que não decorre de uma mera irregularidade, uma irregularidade sanável, trabalhista. São situações gravíssimas que ofendem a dignidade do trabalhador, o rebaixam, humilham. Nós estamos falando de ausência de instalação sanitária, a imposição que se faça as necessidades básicas de discrição ao redor de um acampamento, no mapa, a submissão à jornada exaustiva, a uma vigilância armada, a tortura. Então, são situações que saltam aos olhos. Por vezes a gente não sabe definir, mas quando se depara, tem a certeza que aquela situação humilha, rebaixa, agride o trabalhador. Agora, o que é mais grave, doutor Antônio? A quantidade de trabalhadores escravizados ou a violência que geralmente envolve esses casos? Esse tipo de violência, ele tem um caráter um pouco mais grave porque ele pega uma pessoa que precisa trabalhar e reduz essa pessoa a uma condição super degradante, coloca-o em condições de habitação as mais irregulares, as mais frágeis possíveis. Às vezes nos locais você não tem água, você não tem comida. Os relatos que nós vemos no Ministério do Trabalho, dentro do Ministério Público, são os mais graves possíveis. Então, essa violência, para mim, contra 1 ou contra 100, ela é tão grave quanto, pouco importando, portanto, o número. E a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, já completou 125 anos, mas ainda hoje é possível encontrar inúmeros trabalhadores nesta situação. Dados do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que entre 1995 e 2012 foram resgatadas mais de 43 mil pessoas que estavam sendo escravizadas. E as denúncias não param. Iludidos por promessas, trabalhadores são aliciados em todo o país. Até agora, o Ministério Público Federal em Patos de Minas, em Minas Gerais, constatou que 34 trabalhadores foram aliciados na Bahia e levados para a região do Triângulo Mineiro, para uma fazenda onde são submetidos a condições degradantes de trabalho. A propriedade rural em que foram encontrados fica em São Gotardo, no Alto Parnaíba, a 320 quilômetros de Belo Horizonte. Os lavradores aliciados foram iludidos com falsas promessas de alojamento adequado, boas condições de trabalho, transportes, carteira assinada, salário em dia e alimentação. Ao conhecer a dura realidade, passam a trabalhar 12 horas por dia, com apenas 20 minutos para almoço. Na colheita do café, chegavam à exaustão, com pagamento de apenas R$ 7,00 por saca, em torno de 60 quilos. A denúncia foi feita ao MPF por um dos trabalhadores que conseguiu chegar até a cidade. Trabalho em regime escravo é crime e a pena para os responsáveis por essa prática vai de 2 a 8 anos de prisão. Doutor Alexandre, além da pena de reclusão, a empresa também é multada. Como é que é definido o valor dessa multa e para onde vai esse dinheiro? Ao ser identificado uma situação análoga de escravo, há uma negociação com o trabalhador, autos são lavrados, então existem multas que decorrem desses autos de infração. Ao final, se o trabalhador não conseguir a improcedência dos autos, há um recolhimento de multa que vai para o Tesouro. Também há uma possibilidade de um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público do Trabalho, que é outra competência, mas firmando também multa, indenizações em razão de dano moral individual ou coletivo.
Então essas situações pecuniárias derivam de uma identificação da situação análoga de escravo, cada qual com sua competência, o Ministério lavrando autos de infração e o Ministério Público do Trabalho, por intermédio de um termo de ajustamento de conduta, impondo indenizações aos trabalhadores na individualidade ou na coletividade. Se envolver criança ou adolescente é pior ainda? É pior pela própria situação do vitimado, né, que não deveria estar vivendo naquele ambiente. Então, essa criança ou adolescente, ele é afastado ao afastamento daquela situação e autos são lavrados específicos e o encaminhamento para as redes também, né, que vão dar um apoio social a essas vítimas com menoridade. Doutor Antônio, agora influencia o número de trabalhadores escravizados? O autor do crime, por exemplo, ele é julgado por cada um ou isso resulta numa dosagem maior de pena? Eu entendo que a pena deve ser aplicada em relação a cada trabalhador escravizado. Evidentemente que durante a defesa, a defesa desses empregadores, ela vai tentar caracterizar um crime continuado para evitar a acumulação da pena, para evitar o aumento da multa que o juiz aplica, porque além da pena restritiva da liberdade, há a imposição ainda de multa, tá? E essa multa e essa pena, elas aumentam também em metade quando se trata de menores. Doutor Alexandre, o que tem sido feito pelo governo para coibir o trabalho análogo ao de escravo? Desde o reconhecimento pelo governo brasileiro em 1995 da existência do trabalho análogo de escravo em nosso território, isso foi fruto de uma denúncia às cortes internacionais, conhecida como caso Zé Pereira. Zé Pereira era um trabalhador, junto com seu colega de trabalho Paraná, fugiram de uma fazenda, o Paraná chegou a ser vitimado, faleceu e o Zé Pereira conseguiu denunciar. Então, o governo brasileiro se viu obrigado a reconhecer a existência do trabalho. Desde então, o Ministério do Trabalho e Emprego atua junto com seus parceiros efetivos, Auxílio de Força Policial e Ministério Público do Trabalho e a sociedade civil, para, ao identificar essa situação, afastar os trabalhadores, negociar o pagamento das verbas acessórias, lavrar os autos, emite uma guia de seguro-desemprego específica para o trabalhador resgatado. E nós, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, também há um movimento chamado Ação Integrada, que está capacitando, alfabetizando, reinserindo essa mão de obra egressa do trabalho análogo escravo no mercado. Então, nós necessitamos muito de políticas públicas, tal como essa citada, para que isso não seja um ciclo vicioso. Identificamos, afastamos, pagamos as verbas, damos as guias de seguro-desemprego, mas por falta de oportunidade de capacitação, esse empregado volta a ser escravizado. Doutor Antônio, quais são os setores onde mais acontece o trabalho análogo ao de escravo? O trabalho escravo, ele acontece no país, aqui no Brasil, preponderantemente na área rural. Mas hoje nós temos um foco novo que é o da indústria do vestuário, indústria têxtil, e as principais vítimas são trabalhadores da nossa vizinha Bolívia, às vezes do Paraguai e do Peru. Permita um acréscimo, no meio rural a gente ainda tem na atividade da pecuária a maior incidência, né? E o estado do Pará com maior nível de resgate, de libertação de trabalhadores. Mas como o doutor Antônio falou, nós temos hoje uma atenção voltada para o meio urbano também, na construção civil e mais especificamente no setor têxtil que envolve trabalhadores estrangeiros. E o que acontece com essa empresa que é flagrada escravizando trabalhadores? Ela pode ser condenada a pagar os direitos desses trabalhadores, além dessa condenação que tem no campo penal, por exemplo? Normalmente ela é condenada a recompor todo o patrimônio desse trabalhador que deixou de lhe ser entregue nas épocas próprias, ou seja, paga tudo que deve. E normalmente o Ministério Público tem tido atuações bastante efetivas no sentido de fazer com que isso, às vezes, não dependa de sentença judicial, mas mas ocorra apenas pela celebração de termos de ajuste de conduta. E a gente às vezes pensa que isso acontece só no interior, numa fazenda escondidinha, mas tem muitas marcas famosas também que são pegas escravizando pessoas, doutor Alexandre. Nós temos na incidência do meio urbano, no setor têxtil, nós já tivemos a ocorrência envolvendo grandes marcas, podemos dizer assim. E tem uma repercussão maior em razão do espaço que elas ocupam na mídia e na vida das pessoas. Então, essa tensão ao meio urbano está nos levando a essa situação de enfrentar essas grandes marcas que se fazem de uma ausência, de uma terceirização ilícita,
né, quebrando a cadeia produtiva, explorando na ponta os trabalhadores em condições de total miséria e obtendo lucros cada vez maiores porque não há atenção aos direitos mínimos desses trabalhadores, nenhum pagamento de acordo com a legislação. Agora a própria população acaba indo contra essas marcas, né, doutor Antônio? É o que ocorre quando essas empresas são flagradas com esse tipo de denúncia, com esse tipo de comportamento, elas perdem valor de mercado, elas perdem consumidores, porque o senso ainda é o bom, é o de que o trabalho deve ser condignamente remunerado e os trabalhadores devem ser respeitados. Doutor Alexandre, e se a empresa trabalha para o governo? No caso do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, foi flagrada uma empresa que escravizava trabalhadores. O que acontece com essa empresa? Aos olhos do Ministério do Trabalho e Emprego, tanto faz a empresa ter um vínculo com o governo ou não ter. A atuação é a mesma, a efetividade também. Então, se uma empresa que tem um contrato com o governo, mas na sua relação com os trabalhadores, uma relação seletista de vínculo de emprego, mantiver esses trabalhadores em situação análoga de escravo, nós vamos autuar, afastar os trabalhadores e as consequências de tipificação da situação como crime, por intermédio de uma atuação do Ministério Público Federal e essa reparação no Ministério Público do Trabalho, elas ocorrerão. Então, nós não temos essa distinção de empresas que prestam serviço ao governo ou não. Mas essa empresa fica com o nome dela numa lista chamada de lista suja, popularmente. Ela pode ser impedida de trabalhar para o governo ou ainda não existe uma legislação específica nesse caso? É um cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em situação análoga de escravo, vulgarmente conhecido como lista suja. O que o Ministério do Trabalho e Emprego procura com essa divulgação do cadastro? Dar à sociedade a informação dos maus empregadores, daqueles que realmente, efetivamente, comprovamos que eles atuavam dessa forma. E o mercado e os agentes financeiros, eles foram se organizando. Há do Ministério da Integração Nacional uma portaria número 1050 que orienta os bancos públicos a não darem crédito a esses empregadores. O Banco Central, numa edição de um ato do ano passado, impede o crédito rural a esses empregadores. O próprio mercado já não está comercializando produtos desses empregadores. Isso vem caminhando. Agora, em São Paulo, nós temos o advento de uma lei que caça o registro de empregadores ou da empresa que tenha sido identificada como empregador de trabalho análogo de escravo por 10 anos. Está sendo regulamentado. Então, o mercado, a sociedade vem se organizando. Então, e permanecer nesse cadastro da inclusão, 2 anos, há um monitoramento, tem que haver o pagamento das multas, então somente após 2 anos que o nome sai. Então, todas essas consequências ocorrem durante 2 anos da manutenção do nome no cadastro. Doutor Antônio, só para a gente deixar claro, a gente está falando aqui das empresas que escravizam, mas tem também os aliciadores, né, que levam os trabalhadores. O que acontece com eles? Bem, os populares gatos, né, eles sofrem as mesmas penas que o dono da propriedade onde o trabalho escravo é praticado. Então, eles respondem penalmente, respondem com multas na mesma proporção das suas condutas. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje, os nossos convidados são o advogado trabalhista Antônio Alves e o chefe da Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo, Alexandre Lira. Eles conversam conosco sobre o trabalho análogo ao de escravo. E um caso que virou símbolo dessa luta foi o assassinato de 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho no interior de Minas Gerais em 2004. O caso ficou conhecido como a Chacina de Unai. Os 4 servidores fiscalizavam denúncias de exploração do trabalho quando foram assassinados em uma estrada de terra na zona rural. O julgamento dos 8 acusados pela execução dos fiscais e do motorista estava marcado para Belo Horizonte, mas a juíza responsável declinou da competência para julgar o caso e remeteu para Unai, onde o prefeito é também suspeito de ser um dos mandantes do crime. Questionado, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o julgamento seja realizado em Belo Horizonte. Doutor Antônio, esse caso já tem mais de 9 anos e ainda não foi julgado. Essa sensação de impunidade não acaba prejudicando a luta contra o trabalho escravo?
Com certeza, Flávia. Toda justiça tardia é, na prática, uma injustiça. E essa demora na entrega da solução de um crime como esse, na punição dos responsáveis, ela acaba gerando para a população essa sensação de insegurança, ela prejudica até que eventuais denúncias, novas denúncias sejam feitas e acaba incentivando na prática que os criminosos continuem a praticar suas condutas ilícitas. Como é que fica o trabalho dos fiscais em casos assim, doutor Alexandre? Eles são muito ameaçados? Só fazendo uma referência, essa chacina ficou conhecida como chacina de Unai, não um desmerecimento daquela localidade, mas assim ficou conhecida. É uma ferida que ainda está aberta e dói muito a inspeção do trabalho. Nós acreditamos que não foi um atentado contra a inspeção do trabalho, foi contra o Estado, né, no nível que se realizou. Estamos lutando, os parceiros, a Conatrai, o nosso sindicato, o SINAIT, para que efetivamente esses culpados sejam punidos. Mas, felizmente, no nosso dia a dia, nós não encontramos uma situação de tamanha hostilidade. Vivemos em ambientes que não nos são favoráveis, com isolamento geográfico, principalmente na atividade rural, mas nós temos conduzido com muita responsabilidade. Esse caso foi, infelizmente, aconteceu mais um fato isolado. Os empregadores, de um modo geral, não atuam dessa forma, não são, em regra, hostis à inspeção do trabalho, mas também a gente atua em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, nas vezes que a gente percebe que há um risco para a inspeção do trabalho. E geralmente os casos são descobertos por meio de denúncias? Em regra, denúncias. Nós já temos um nível de rastreamento ou de percepção que aquela atividade e o período em que ela está sendo desenvolvida já permite uma sinalização de trabalho análogo de escravo. Mas, em regra, nós recebemos denúncia dos nossos parceiros, Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os próprios órgãos descentralizados do Ministério do Trabalho e Emprego, nas 27 unidades da Federação, nos encaminham denúncia à divisão que eu chefio, aqui em nível de órgão central. A gente faz uma triagem e as equipes são disparadas a enfrentar. Hoje nós temos 4 equipes diretamente vinculadas à DETRAI, mas temos tantas quanto se fizerem necessárias para atuar descentralizadas. As regionais também nos apoiam nesse enfrentamento. Doutor Antônio, o que uma pessoa que consegue fugir de uma situação dessa, como é que ela deve fazer para ela conseguir denunciar? Dentro do trabalho do governo, desenvolvido pelo governo de erradicação de trabalho escravo, existe o tal do Disque 100, você pode discar, é da Comissão de Direitos Humanos, vinculado à Comissão de Direitos Humanos, e sindicato, Comissão Pastoral da Terra, as próprias superintendências regionais de emprego do Ministério do Trabalho, e, enfim, qualquer ajuda. Eventualmente até a primeira delegacia. O importante é denunciar. O importante é denunciar, porque quando as pessoas conseguem fugir, e eu já me deparei com situações dessas, elas saem muito traumatizadas. Saem feridas não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente, extremamente abaladas. Só me permita que, falando aos trabalhadores, que na dúvida se aquilo que estão vivendo é uma situação análoga ao escravo, denuncie. Porque chegando aos nossos conhecimentos, chegando ao conhecimento dos nossos parceiros, vamos saber fazer uma leitura do que está sendo dito pelo empregado. Então, na dúvida, é melhor que denuncie, que não necessariamente a gente vai levar à frente aquela fiscalização, mas a gente vai ter condições, pelo menos, de fazer uma leitura exatamente educativa do que pode estar ocorrendo e até mesmo já falar, isso não é caso de trabalho análogo de escravo. Agora, o trabalhador que ele denuncia, ele tem uma proteção? O nome dele fica sob sigilo, por exemplo, para evitar que ele tente buscar uma orientação e acabe perdendo o emprego caso não seja escravidão? O nome do trabalhador, ele não consta em nenhum dos nossos arquivos, né? A gente recebe a denúncia e ela não é citada no auto de infração, nos nossos relatórios, em quaisquer documentos que o Ministério do Trabalho e Emprego, os nossos parceiros produzem, o nome do trabalhador não é citado e não há identificação dele quando chegamos ao local. O Ministério do Trabalho e Emprego não chega ao local procurando o trabalhador que nos fez a denúncia. Todos são tratados da mesma forma. A gente nem passa ao empregador que estamos ali em razão de uma denúncia. Nós não damos esse nível de satisfação ao empregador. A gente pode estar em função, e é muito normal isso, em função de um planejamento da inspeção do trabalho de atuar naquela localidade.
E nas ruas as pessoas falam sobre trabalho análogo ao de escravo. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. As autoridades têm que fiscalizar, olhar, né, o que está acontecendo no mundo. A pessoa não tem condições de viver financeiramente, aí tem que se torna um escravo daquela pessoa para sobrevivência. Eu acho que é falta de fiscalização, né? De mais oportunidade para as pessoas. As pessoas se submetem, né? Porque o nível de informação hoje é grande e também a falta de, às vezes, de oportunidade, né? A maioria do nosso povo, da população brasileira, não reconhece seus direitos, né? As pessoas não têm estudo, não têm cultura, e as pessoas que são estudiosas e que são maliciosas fazem proveito da ingenuidade dessas pessoas. Eu acho que o Brasil ainda quer ser primeiro mundo, mas ainda está longe disso, né? Doutor Alexandre, as pessoas relacionam muito alto índice de gente escravizada à falta de fiscalização. O que tem sido feito para poder implementar uma ação maior? Eu posso afirmar que somos primeiro mundo em nível de atuação da Inspeção do Trabalho e os seus parceiros. Essa repressão ao trabalho análogo de escravo é considerada um exemplo mundial. Nenhum outro país atua com esse sistema e essa forma de enfrentamento. Mas nós temos situações de ausência de uma política pública, de uma melhor capacitação daquele empregado, né, de uma alfabetização, de conhecimento, de oportunidade. Estamos atuando bem e muito bem. Infelizmente, somos 2.850 auditores, precisávamos de 3.600 hoje para completar o quadro, mas esse número já está defasado de 3.600. Mas o pouco que somos, não somos covardes, né? Estamos atuando, temos um nível de enfrentamento de denúncia chegando ao final do ano em 90%, esses 10% eles são levados para o início do outro ano, enfrentamos também. Estamos atuando junto com o IBAMA, com o Ministério Público do Trabalho, em locais que nunca tínhamos ido em ocasiões, com rotina em ocasiões anteriores, por exemplo, Boca do Acre, tem uma região do norte de Minas Gerais, do sul do Piauí, vamos para o Amazonas, então estamos atuando. Agora a gente precisa também que o sistema funcione, mas em nível de inspeção do trabalho, de atuação, de repressão, eu posso considerar que somos primeiro mundo. Doutor Antônio, o senhor já citou aqui os trabalhadores bolivianos. O que é feito quando um trabalhador de outro país é resgatado aqui numa situação análoga de escravo? Ele recebe algum tipo de apoio? Normalmente ele recebe, depois do atendimento preliminar, ele recebe documentação provisória e, eventualmente, manifestando interesse, podem ser propiciados a ele os meios para retornar ao seu país, caso haja interesse. Hoje existe uma resolução número 93, atualmente em vigor, que permite ao trabalhador estrangeiro encontrado em situação de vulnerabilidade. Essa resolução é do Conselho Nacional de Imigração e há essa previsão de que o trabalhador estrangeiro encontrado em situação de vulnerabilidade, atestado em laudo da Inspeção do Trabalho, encaminhado ao Ministério da Justiça por outros órgãos, ele tem a possibilidade de conseguir um visto temporário, período de 1 ano, para se firmar no mercado, além de todas aquelas providências que são disponibilizadas aos trabalhadores nacionais. E é feito algum trabalho de cooperação entre os países para evitar esse trânsito de trabalhadores que acabam sendo escravizados em um lugar ou outro? O que nós temos é um trabalho de troca de experiência, e o Brasil sendo considerado uma referência com outros países para a repressão, e o movimento Ação Integrada, que é o de capacitação, de alfabetização, de realmente dar cidadania ao trabalhador, menos a ideia, o foco é que realmente esse trabalhador não precise submeter essa situação. Ele hoje é voltado para o egresso do trabalhador escravo, mas nós estamos evoluindo para, na origem, já não permitir que ele se submeta. Doutor Antônio, o que leva um trabalhador a ser vítima de uma situação como essa? É a falta de conhecimento dos próprios direitos ou a falta de opção? A submissão ao trabalho escravo, ela decorre basicamente de condições sociais, condições econômicas. E, evidentemente, da fraude. Às vezes, a esse trabalhador são feitas promessas que depois revelam-se meros artifícios. Ele é retirado de alguma região interiorana, é levado para um local distante, de difícil acesso, e ele é basicamente enganado. O desconhecimento de direitos básicos é bastante comum.
Agora, não é efetivamente isso que faz com que um trabalhador seja transformado em escravo. O que faz as pessoas serem transformadas em escravo é a ganância e a falta de cultura de muitas pessoas, de muitos empresários. Agora há pouco foi mencionado aqui que a Lei Áurea está fazendo 125 anos esse ano. Nós temos 125 anos de liberdade e tivemos 388 de escravidão. Então a escravatura, o escravagismo ainda é uma coisa assim que ainda não tá muito longe da nossa realidade. E quando as pessoas não são corretamente fiscalizadas e não são eficientemente punidas após praticar esse ato, elas levam esses trabalhadores a essa condição. Então, só para a gente encerrar aqui, na visão do senhor, o que ainda precisa ser feito para poder acabar de vez com essa situação? Nós precisamos aumentar a fiscalização. O doutor Alexandre já mencionou aqui que o quadro de fiscais está com um número defasado. Nós precisamos melhorar a cultura do povo para afastar essas ideias de que é possível submeter alguém, retirar a liberdade de alguém por conta do lucro, por conta de um benefício. E para o senhor, doutor Alexandre, o Brasil, o senhor falou aqui que é um exemplo no combate, mas ainda há muito a ser feito? O sistema precisa aperfeiçoar esse enfrentamento nas causas e consequências. Precisamos de punição, precisamos de que as ações sejam ajuizadas, buscando a condenação criminal desses empregadores, precisamos que o judiciário decida com brevidade esses casos e puna esses empregadores, precisamos de políticas públicas, de alfabetização, de capacitação, de cidadania para esses trabalhadores, para eles não voltarem a uma situação viciosa de submeter a situação análoga de escravo. Então o sistema evoluiu, o sistema vem dando uma resposta. Ano passado o Supremo Tribunal Federal se posicionou dizendo que o artigo 149, que os opositores da causa tinham uma ideia de que ele protegia tão somente a liberdade, e aí diziam que quando não havia uma supressão de liberdade não poderia falar de trabalhar na escravo. O Supremo evoluiu e disse que o artigo 149, o bem tutelado é a dignidade da pessoa humana, do trabalhador. Então estamos falando exatamente disso, de ofensas à dignidade de um cidadão, de um trabalhador. Mas o sistema vem dando respostas, porque nós gostaríamos que elas fossem mais rápidas, com punições, condenações, com mais brevidade. Bom, com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Antônio Alves, doutor Alexandre Lira, eu agradeço a presença de vocês aqui no estúdio do Artigo 5º. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.